Estamos aqui mais uma vez juntos nesse canal. Eu agradeço que você esteja aí participando desses momentos. Nós estamos falando sobre o dia sagrado em cada um desses vídeos, dentro das profecias da Bíblia, Esperança para o Futuro, onde o contexto do dia sagrado nas profecias é de tremenda importância, porque o desfecho das coisas aqui nesta terra se dará exatamente no contexto da adoração. Aqueles que adoram a Deus e que obedecem os mandamentos de Deus, ou aqueles que adoram um poder humano e que obedecem mandamentos que são doutrinas de seres humanos. E, portanto, nós estamos aqui nos dedicando a falar um pouquinho sobre o sábado. Nós passamos aí 2 vídeos já falando sobre isto e hoje nós queremos falar um pouquinho mais. Eu gostaria de começar a refletir sobre a seguinte situação. Uma vez que o sábado ele surgiu na criação da humanidade como um dia sagrado, então isso já quer dizer o seguinte: tem muita gente que diz assim, mas o sábado é para o povo judeu. Não. O sábado, Jesus disse, naquele texto que nós lemos, o sábado foi feito para o homem no sentido de humanidade, e não o homem para o sábado. Então, nós precisamos entender o seguinte: não foi para judeus, foi para a humanidade. O sábado não é para este ou para aquele, não é para adventistas do 7º dia, ou não é para sabatistas, não é para judeus, não é para, só para estes. O sábado foi para mim e para você. O sábado foi instituído na criação da humanidade. Outra coisa que alguns pensam, mas o sábado surgiu na lei de Deus, lá nos 10 mandamentos, no Decálogo, e era só para o povo de Israel. Isso também não é verdade. O sábado foi instituído na criação, como nós já estudamos. Mas antes do povo de Israel chegar no Sinai, eles já foram testados por Deus. Porque veja, o povo de Israel era um povo que tinha ficado escravo por muitos anos na terra do Egito. Mas aquele povo já tinha sido chamado por Deus, através do chamado de Abraão, que era o patriarca desse povo, para que eles fossem um povo diferenciado, que eles seriam uma bênção para a humanidade, porque eles carregariam o conhecimento do Deus Altíssimo, do Deus Criador, para todos os demais. E quando eles estavam saindo da terra do Egito, eles estavam indo para a terra prometida, antes deles chegarem no Sinai, onde é promulgado a lei de Deus dos 10 mandamentos, Deus relembra a lei que ele já tinha. E isto é tão verdadeiro que, olha só, lá em Gênesis, na era patriarcal, antes mesmo do Sinai, dos 10 mandamentos, no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 5, nos diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A lei de Deus já existia. O povo de Deus já conhecia a lei de Deus. A lei dele é o caráter dele, é aquilo que ele já tem em si. E Deus não muda, ele mantém aquilo que faz parte do que ele é. E tem mais, se Deus mudasse, com certeza seria muito perigoso para todos nós, porque cada mandamento, cada preceito, cada estatuto de Deus tem a ver com o que ele é, que é o amor. Tudo isso está no contexto do amor, da segurança. A lei de Deus é como uma cerca de proteção. E aqui neste caso nós estamos vendo que Abraão realmente ele guardou os mandamentos de Deus. E se ele guardou e ele nem sequer conheceu Moisés, nem mesmo o povo que estava indo peregrinando pelo deserto, quer dizer que a lei de Deus já existia. Então, o que é que surgiu ali no dia que Deus promulgou aquela lei naquelas tábuas de pedra? Deus relembra a lei que ele já tinha. E antes deles chegarem no Sinai, lá no livro de Êxodo,
antes, bem antes porque a lei de Deus aparece no Êxodo capítulo 20. Mas se a gente for no Êxodo capítulo 16, nós vamos ver o episódio do povo recebendo maná, que é aquele pão que vinha do céu, mostrando como Deus realmente ele mantinha aquele povo para que eles peregrinassem até chegar naquela terra prometida. E Deus fez uma orientação muito especial, muito importante. O que Deus pediu? Para que eles recolhessem o maná durante a semana. O maná ele era muito lábil. O que quer dizer? Que naquele dia, se não fosse utilizado, no dia seguinte o maná bichava, ele estragava. Mas quando chegou na sexta-feira, Deus mandou uma ordem dizer assim, olha... Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover o pão do céu, e o povo sairá a colher diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Veja que aqui ainda não tinha lei dos 10 mandamentos, eles estavam a caminho do Sinai. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que o Senhor disse: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozinhar na água, cozinhe em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Ou seja, era para eles terem o dia da preparação, que era sexta-feira. Tudo que eles tivessem que fazer, deveriam fazer neste dia. E o que sobrasse, e eles guardariam para o dia seguinte. E aqui, continuando, né, diz assim, respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso. Na continuação diz assim, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Que interessante, né? Isto quer dizer que o povo de Israel, que estava a caminho do Sinai, mesmo antes de terem as tábuas da lei, Deus já estava fazendo ali um teste para ver se eles realmente estavam confiantes no Deus que estava conduzindo aquele povo pelo deserto. Porque Deus manteve a verdade do sábado de geração a geração, por todos os patriarcas. Se Adão viveu mais de 900 anos, veja quantas gerações souberam dessa realidade. E só guardava o sábado quem realmente se submetia ao Deus Criador dos céus e da terra. E quando na promulgação da lei, realmente Deus vem e relembra, ele fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque o tempo foi passando e as pessoas começaram a se esquecer. E infelizmente, essa é uma realidade para nós hoje. Deus já começa esse mandamento, que foi o único que começou desse modo diferente, falando para que nós nos lembrássemos. E o interessante também é a realidade de que a lei de Deus, ela foi escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. As pedras, no tempo antigo, elas eram utilizadas como uma forma de memorial. Aqui no livro de Josué, capítulo 4, verso 7, nos diz assim: Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Quando eles passaram o rio Jordão para entrar na terra prometida, lá mais para frente da história do povo de Israel, Deus pediu para que eles fizessem uma espécie de
ajuntamento de pedras, e aquelas pedras, elas seriam um memorial. E aqui no verso 21 e 22, olha só o que nos diz. E falou os filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. O que representava a pedra? Um memorial. E as tábuas de pedras que foram utilizadas para a lei de Deus, elas eram um memorial. E o memorial maior da lei de Deus é aquele que começa com as palavras: lembra-te, lembra-te, lembra-te que esta lei, ela não foi escrita por qualquer um, não foi escrita por nenhum ser humano, ela foi escrita pelo Deus Criador dos céus e da terra. E esta mensagem, ela se encontra no 4º mandamento da lei de Deus, que é o lembra-te do dia do sábado, para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que nele há. Que essas palavras fiquem em seu coração, que você possa refletir um pouco mais e que Deus possa te abençoar muito. Querido Deus, por favor, toma conta de cada um destes teus queridos filhos que estão ouvindo essas palavras. Que essas palavras possam realmente esclarecer todas as dúvidas de cada um que as tenha e que tenha o desejo de realmente viver na presença de um Deus, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.